Olá, senhores. Sou o professor Adenilton Almeida e vamos lá, vamos falar sobre Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei orgânica, ela, ainda que faça parte da assistência social, ela vai reger, ela vai disponibilizar situações sobre a parte da assistência social, ela tem um enfoque primordial para as provas do INSS. Em 2016, nós tivemos aí mais de 10 questões falando sobre essa lei orgânica da assistência social. Nós vamos ter duas aulas, tá? A gente começa aí a falar sobre essa parte agora e vamos gravando aí os nossos vídeos, vão ser mais de 80 questões só falando sobre a lei orgânica da assistência social, sempre com a pegada CESP, sempre com a pegada de certo e errado, para a gente conseguir trabalhar essa parte, beleza? Então jogue no material, já vamos começar a produzir, vamos começando aqui o nosso bate-papo, tá? Então, sou o professor Adenilton Almeida, lei orgânica da assistência social, e já começamos com a nossa primeira questão, que fala o seguinte, olha lá, CESP, Agência Brasileira de Inteligência, então prova aí da ABIN, ela trouxe a seguinte situação aí pra gente. CESP ABIN 2010, técnico de inteligência, área de serviço social. Considerando a Lei 8742 de 93, denominada Lei Orgânica da Assistência Social, a nossa LOAS, julgue os itens que se seguem. Bora lá? Então ele trouxe o seguinte pra gente. Entre as funções da Lei Orgânica da Assistência Social, destaca-se a de, olha essa palavra importante pra gente, ó, regulamentar o que foi assegurado na Constituição Federal. Haja vista que o reconhecimento do direito por si só, não é suficiente para o seu exercício. Senhores, o que eu quero trabalhar com você? Olhando aí, tá? Para você acordar, prestar atenção no que eu vou falar para a sua prova. Seguinte, a Constituição de 88, ela é um marco primordial no nosso ordenamento jurídico. Ela vai romper com várias situações. Trazendo aqui para o campo da assistência social, a Constituição de 88, ela vai quebrar um paradigma, que é o paradigma do assistencialismo, e ela vai trazer para a assistência social um caráter de dever do Estado e um caráter de direito do cidadão. Então deixa de ser um favor que o Estado fazia para o cidadão e ganha para a sua prova, você vai levar isso, tá? Vai ganhar um contorno de direito, de dever do Estado, um contorno de políticas públicas. Professor, joga isso aí no quadro, vai ficar melhor. Então vamos anotar o que eu acabei de falar com você. Então nós temos um marco, tá, no nosso ordenamento, que é a Constituição Federal de 88. Outubro de 88, nós temos a nossa Constituição Federal. Antes da Constituição e após a Constituição, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Antes da Constituição, nós temos um caráter assistencialismo, tá? Um caráter de assistencialismo. O que seria esse caráter de assistencialismo? Com esse viés, a assistência social ela não era direito, mas era como se fosse uma caridade que o Estado fazia para aqueles que necessitavam. Agora, com a Constituição, ele quebra esse paradigma e nós vamos ganhar um caráter de direito, olha que isso aqui é muito importante, tá? Direito social, ganha um caráter de dever do Estado e ganha um caráter de política pública. Isso aqui tudo após a Constituição de 88. Voltando para você rapidinho. A Constituição, ela quebra com o paradigma do assistencialismo, mas ela ainda precisa de algo para materializar essa previsão que ela traz. Ela traz a previsão do direito, a previsão da política, a previsão do dever do Estado, mas eu preciso de uma lei, eu preciso de um ato infraconstitucional que venha a materializar, que venha dar contornos materiais para a assistência social como um direito, como um dever, como uma política pública. Professor, e esse contorno, essa materialização do que fora previsto na Constituição? Nós vamos ter quando? Em 1993, mais especificamente no dia 7 de dezembro de 1993, que nós vamos ter a
Lei Orgânica da Assistência Social entrando em vigor, sendo publicada, e ela tem como eficácia, como função primordial, materializar aquilo que foi previsto na nossa Constituição Federal de 88. Então a questão, jogue na tela rapidinho, para a gente gabaritar essa questão. Questão número 1. Depois da Constituição, nós vamos ter a LOAS, que tem como função regulamentar, materializar aquilo que foi assegurado na Constituição Federal. Ou seja, vamos colocar o seguinte, ó, questão número 1, correta. Questão 1, correta, e já vamos aí para a nossa segunda questão. Aprendemos essa situação, quebra do assistencialismo, e agora vindo como um direito, e isso é tudo materializado, tá? Com a LOAS, ó, a LOAS aqui, ó, em 93, ela materializa o que foi previsto na Constituição. Jogando, vamos para a questão número 2, para a gente conseguir trabalhar. Essa questão número 2, quero só trazer a seguinte atenção para você. Professor, inédita, banca inédita. Que banca vai ser essa? Olhando rapidinho para você. Eu peguei algumas questões de outras bancas ou questões que o CESP cobrou como múltipla escolha e trouxe para esse contexto de certo e errada para você conseguir trabalhar com uma pegada, tá? Que provavelmente vai ser a sua prova do INSS. Então, quando você vir banca inédita 2019, foram questões formuladas pelo professor, mas sempre não achismo, tá? Eu não tirei da minha cabeça. Eu peguei de outras bancas, de outros concursos e transformei numa questão certa ou errada para poder ser apreciada e conseguir ser gabaritada aqui no nosso curso, beleza? Então joguem na tela, vamos trabalhar a questão de número 2. Ela traz o seguinte aí pra gente. Tendo como referência a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional da Assistência Social, que é a nossa PNAS, e o Sistema Único da Assistência Social, julgue os itens a seguir. A Seguridade Social, eu vou colocando os artigos, eu quero que você, quando estiver revisando, você vai olhar, tá? Professor, Seguridade Social, você vai olhar para mim no artigo 193, perdão, 193 é Ordem Social, 194 da Constituição Federal. Ele vai trazer o que é a Seguridade Social. É composta pela saúde, assistência social e previdência social e educação. Olha aqui, já gabaritei a questão. Errado, tá? Porque nós vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho um contexto maior que eu vou chamar de ordem. Opa, vamos colocar isso aqui melhor. Então eu tenho um contexto maior que eu chamo de ordem social. E aí você vai olhar para a minha ordem social lá no artigo 193. Eu tenho uma ordem social. Dentro da ordem social, cuidado com isso aqui, ó. Dentro da ordem social, eu tenho a chamada Seguridade Social, que vai estar lá no artigo 194 da Constituição Federal. Beleza, professor. E a Seguridade Social, ela vai ser composta por quem? A Seguridade Social, ela é composta pelo SAP. Seguridade Social, ela é composta pelo SAP. O que seria esse SAP? Eu tenho a saúde, eu tenho a assistência social e, por último, eu tenho a previdência social. Para levar para a sua prova, eu quero que você entenda o seguinte, diferenças. Nós vamos ter, basicamente, duas diferenças para cada uma delas, tá? Nós vamos colocar o seguinte, ó. Quando eu falo em saúde, a saúde, ela é assegurada para todos. Todos têm direito à saúde. Assistência social, só para aqueles que têm o quê? Necessidade. Não é para todos, mas só para quem tem necessidade. E já a previdência social, ela é para o contribuinte, né? Vou até colocar aqui, ó. Ela é para o segurado da assistência e para o seu pensionista. Essa é a primeira informação. A segunda informação vai ser o seguinte, ó.
A nossa saúde, ela é não contributiva. Eu não preciso pagar para ter direito à saúde. A assistência social, mesmo esquema, ela é não contributiva. Já a nossa previdência social, ela tem o caráter de ser contributiva. Professor, responde a questão aqui agora. A questão, ela está o quê? Errada. E qual que é o erro da nossa questão número 2? O erro é aqui, ó. Quando ele coloca, vou destacar o erro pra gente aqui, ó, para ficar bem evidente, você não errar isso na sua prova. Educação. Educação não faz parte da nossa Seguridade Social. Quem vai fazer parte da Seguridade? Saúde, assistência social e previdência. Agora, educação faz parte da ordem social e não faz parte da nossa Seguridade Social. Beleza? Vamos olhando aí para você? Senhores, muita atenção nisso aí. Eu nem falei de LOAS ainda propriamente dito. Eu passei pelos artigos da Constituição. Dá uma olhadinha nos artigos da Constituição que você vai ter um emaranhado aí de situações que podem aparecer na sua prova, tá? Fique atento, não vá perder questões lá no dia da sua prova do INSS, porque você ficou em dúvida quem faz parte da Seguridade Social e quem faz parte da ordem social. Olha, coloca aí do seu lado aí a Constituição e vamos produzindo, vamos para a nossa questão de número 3, joga na tela, vamos, que a gente precisa falar sobre muitas coisas aqui, tá? Aqui eu coloquei o contexto que eu acabei de explicar, tá? É o artigo 194, vamos colocar em amarelo? O artigo 194, ele vai falar sobre a nossa Seguridade Social. Compreende um conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade destinado a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Não confundam com ordem social, é a nossa tecla SAP, tá? Nós trabalhamos lá atrás, para você nunca esquecer isso aqui, você vai lembrar que eu tenho o S de saúde, o P e o A, tá? Vai formar o SAP, vai ficar melhor, mas importante é você lembrar disso aí na hora da sua prova. Vamos lá, vamos produzir. Questão número 3, o mesmo esqueminha, a mesma pegada, tá? Então vamos que vamos para a gente trabalhar aí sobre essa questão número 3, inédita 2019. Tendo como referência a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e o Sistema Único da Assistência Social, SUAS, isso aqui cai muito, tá? Essas siglas, pessoal que não é da assistência social, tá? Já vai familiarizando com essas siglas, PNAS, SUAS, LOAS, isso aí vai aparecer com muita frequência na hora da sua prova. A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar. Então vamos julgando as assertivas parte a parte. Então quando ele fala aqui, ó, a assistência social, vou julgar até aqui, ó, ela, ao contrário da previdência, é prestada a quem dela necessitar. Beleza. A assistência social, ela é destinada aos necessitados. E, olha a palavra que o CESP adora, prescinde de contribuição à Seguridade Social. Senhores, olhando para você rapidinho, porque eu preciso muito da sua atenção com essa palavra prescindir. Prescindir é uma palavra que o CESP adora colocar nas suas questões. Porque quando eu faço a leitura das questões no dia a dia, prescindir pode trazer a falsa situação de que você está diante de um contexto, de uma expressão que não é a que você precisa para a hora da sua prova. Quando eu estou em sala, no ao vivo, eu gosto de falar o seguinte no presencial. Eu falo para as meninas. O namorado chegou e falou: o seu amor é prescindível para mim. Namorado olhando para você e falando que o amor, o seu amor é prescindível para ele. Alternativa A: amo de paixão. Alternativa B: dispenso esse infeliz. Qual das duas eu vou marcar? Cuidado com a palavra prescindir. Prescindir significa dispensar. E o CESP adora colocar essa expressão prescindir, esse verbo prescindir, como se fosse necessitar, como se fosse algo necessário. Mas é algo dispensável, tá? Indispensável, algo que eu não preciso. Muita atenção com isso aí. Joga no material, vamos gabaritar a questão número 3, que ela fala o seguinte pra gente, ó. A assistência social e a previdência social prescindem de contribuição
a Seguridade Social, olha lá, quando eu falo, vou voltar lá no primeiro quadro, ó. Quando eu falo em assistência social, beleza, a assistência social, ela prescinde, ela não precisa de contribuição. Agora, quando eu falo em previdência, a previdência necessita de contribuição. Então, voltando, indo lá na questão número 3, nós vamos colocar o seguinte, ó, lá na questão número 3, ela está errada. Ah, professor, por que ela está errada? Porque ela colocou que as duas, tanto a assistência quanto a previdência, não precisariam de contribuição para a Seguridade Social. Errada. Só a assistência não precisa de contribuição. Agora, as demais necessitam de contribuição para a Previdência Social. Jogando na tela, questão número 4. Olho para você rapidinho, só para falar o seguinte. Presta atenção nesse negócio, tá? Porque você vai pegar e estudar direito previdenciário, estudar um monte de coisa e você pode ser surpreendido no dia da sua prova do INSS com uma questão de LOAS que vai acabar te tirando ou não desse concurso, tá? Como você é aluno do Estúdio Aulas, você comprou essa ideia nossa aqui, com certeza você vai atento, você vai com a preparação focada no seu concurso do INSS. Então, vamos que vamos para a nossa questão de número 4, joga aí na tela, ela fala o seguinte pra gente, ó. Considerando que a Lei 8742 de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, regulamenta os artigos 203, 204 da Constituição. Leitura obrigatória. Vou até colocar aqui, ó, questão de prova. Lê o artigo 204 e a prova vai te exigir a leitura do artigo 203. Temos que o financiamento, olha essa palavra maravilhosa que apareceu aqui pra gente. O financiamento da assistência social é feito com recursos da Seguridade Social, pois não dispõe de fundo próprio. Então, o que ela falou pra gente? Ela falou que o financiamento da assistência social não dispõe de fundo próprio. Então, vou colocar o seguinte aqui, para a hora da sua prova, nós vamos colocar aqui o atenção. Questão muito importante pra gente. O que a gente vai colocar? Você vai colocar o seguinte, a assistência social não é contributiva. Isso aqui é regra. Eu não preciso contribuir para a assistência social. Ótimo. Mas eu tenho que lembrar na minha prova que a assistência social, ela precisa de recursos para que ela possa ser mantida. E esses recursos você vai encontrar aqui, ó, no artigo, olha a viagem que a gente vai fazer, 28, não mais da Constituição, mas da LOAS. E o que o artigo 28 da LOAS vai trazer pra gente? Vai falar que a assistência social, ela tem 3 fontes. Eu tenho 3 locais que a assistência social vai retirar o seu dinheiro. Ela vai retirar de quais locais? Então, primeiro, ela vai tirar do orçamento dos entes, do orçamento dos entes federados. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Quando eu falo entes federados, eu tenho 4 entes federados. Quais são os entes federados que eu vou ter? Eu vou ter a União, eu vou ter os estados, eu vou ter o DF e eu vou ter os municípios. Então vão vir desses 3 entes o financiamento da nossa assistência social. Além disso, ele vai vir, olha o que ele fala pra gente, das demais contribuições sociais. E ele fala que essas contribuições sociais, aí o pessoal do Previdenciário já tem uma familiaridade maior, estão lá no artigo 195 da nossa CF 88. Lá você vai encontrar quais são
essas contribuições sociais que nós vamos ter. E por último, para deixar e responder a questão, vai vindo Fundo Nacional da Assistência Social, que nós vamos chamar no dia da nossa prova simplesmente de FENASS, Fundo Nacional da Assistência Social. Ou seja, respondendo a nossa questão, quando eu falo aqui de assistência social, ela tem um fundo próprio. Se ela tem um fundo próprio, eu vou colocar a questão número 4 como errada. Por que errada, professor? Porque ela afirmou que ela não ia dispor de fundo próprio. Errado, ela dispõe sim, ela tem a questão aí de fundo próprio. Beleza? Então, vamos que vamos. Questão número 4, errada. Vamos jogar aqui na tela, questão número 5. Questão número 5, prova do Ministério Público da União, trouxe o seguinte pra gente. Acerca da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, julgue o item subsequente. Condicionando os repasses financeiros aos municípios, aos estados e ao DF, a efetiva instituição e funcionamento de conselho, marca aqui comigo, ó. Para que eu tenha um repasse, vamos só entender isso aqui, ó. Eu tenho a União, ela arrecada determinados tributos. E ela vai ter que pegar esse tributo e repassar para os estados. Então aqui eu tenho a figura do repasse. O dinheiro veio da União e ele vai ter um repasse para os demais entes. Só que esse repasse ele está condicionado a algumas situações. Qual que é a primeira? Para que a União repasse verbas para os estados e os estados para os municípios, eu preciso, primeira coisa que eu vou precisar, o funcionamento de um conselho de assistência social. Então o estado ele tem que ter um conselho de assistência social, que vai ter composição paritária entre governo e sociedade civil. Além disso, o estado tem que ter, a segunda, tem que ter um fundo de assistência social. Desculpa. E além disso, além do Conselho de Assistência Social, além do Fundo de Assistência Social, ele vai ter que ter um último, que é o quê? Cadê? Um plano de assistência social. Então ele precisa ter 3 coisas para que haja o repasse. Isso vai estar previsto aonde, professor? Vai estar previsto, e você vai dar uma olhada aí no seu material, você vai pegar comigo e vai olhar o artigo 30 da LOAS. Tudo é LOAS, tá? Vou até parar de colocar aqui, porque tudo vai ser LOAS, né, professor? Só quando for Constituição que eu vou indicar. Então, o artigo 30 da LOAS fala pra gente que para que ocorra o repasse, ele tem que ter 3 coisas. Um conselho de assistência social, um fundo de assistência social e um plano de assistência social. Então, vamos colocar aqui, questão, colocar em azul, né? Porque essa questão ela está correta, conforme a redação do artigo 30 da nossa Lei Orgânica da Assistência Social. Beleza? Então, jogando aqui, eu coloquei pra gente as redações dos artigos aos quais eu referi para você. Então, colocando aqui rapidinho, ó. O artigo 28, ele fala: o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, então lembrar dos recursos? Dos entes federados. Então vai vir recurso da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além disso, das demais contribuições sociais que estão previstas no artigo 195 da Constituição, além do Fundo Nacional de Assistência Social, artigo 28. Eu coloquei aqui pra gente o artigo 28 quando eu falei das questões lá atrás, ó, aqui o artigo 28. E depois eu trabalhei com você as necessidades para o repasse. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho que ter um conselho de assistência social, eu tenho que ter um fundo de assistência social e eu tenho que ter um plano de assistência social. E aí já matava a questão número 5. Então, artigo 28 e artigo 29, nós falamos sobre isso aí.
Para fechar esse nosso bate-papo, eu fui lá na Constituição, olha lá, Constituição. O que ela falou pra gente? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União. Então, entra lá. Dinheiro vem da União, vem dos estados, vem do Distrito Federal e vem dos municípios. E vou colocar em outra cor aqui pra gente, seguintes contribuições sociais. Qual que é a primeira contribuição? O empregador. O empregador vai, por meio da empresa e da entidade, a ele equiparada na forma da lei, incidindo sobre a folha de salário, sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Além do empregador, professor, quem mais vai pagar? Olha o 2 aqui, ó. Eu e você. O trabalhador também vai pagar contribuições para a assistência social. E nós temos os dois últimos. Nós vamos ter aqui os dois últimos, que eu vou ter a figura sobre a receita e concursos de prognósticos, jogou na Mega Sena, jogou lá na Time Mania, nem sei se existe mais esse esqueminha, mas você jogou lá em concursos de prognósticos, você vai ter também o pagamento de tributos, situações que vão legitimar a nossa assistência social. E por último, nós temos o importador. Então são 4 fontes que vão aí custear a nossa assistência social. Ficou um carnaval aí, mas dá pra gente conseguir fechar esse esqueminha, beleza? Joga aí na tela, vamos resolver a nossa última questão para a gente dar uma paradinha e voltar aí já em ato contínuo para a nossa segunda aula. Então, questão número 6, ela traz a seguinte situação pra gente. Inédita 2019. A assistência social, segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, segundo a LOAS, é direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social filantrópica. Senhores, muita atenção, porque isso aqui vai estar lá no artigo 1º da nossa LOAS. E o artigo 1º da LOAS, ele vai trazer pra gente 4 informações que valem aí a sua anotação. Eu tenho 4 informações no artigo 1º da LOAS que você vai levar para a sua prova. Rapidinho. Primeiro, a assistência social, ela vai ser um direito do cidadão. Então, deixa de ter um caráter assistencialista e passa a ser direito do cidadão. Além de direito do cidadão, ela é dever do Estado. É direito do cidadão, mas é dever do Estado. Vamos colocar uma observação que cai muito em prova? É dever do Estado. Porém, a sociedade civil também poderá fazer. Porque a prova gosta de colocar que é uma exclusividade do Estado. Aí você vai lembrar que a sociedade civil também pode fazer assistência social. Daqui a pouco a gente vai trabalhar, quando eu pegar lá no nosso artigo 3º, ele vai falar sobre as entidades e organizações da assistência social, as entidades e organizações da assistência social, e aí vai ficar melhor essa nossa observação. E além disso, você vai colocar que ela tem como objetivo prover os mínimos sociais e, por último, ela tem caráter não contributivo. Ou seja, não é caráter filantrópico, mas é caráter não contributivo. Está lá no artigo 1º, então eu coloco essa questão número 6 como sendo errada. Não é caráter filantrópico, mas é caráter não contributivo. Entendido? Então aqui o artigo 1º, que vai ser a leitura nossa, ele vai falar justamente sobre isso. Ó. É um conjunto, é um direito do cidadão, é um dever do Estado, política de seguridade social não contributiva, que tem como objetivo prover os mínimos sociais, realizados tanto pelo poder público, como também pela sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Senhores, olho para você rapidinho.
Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao produto Elevator para o INSS 2019. Sou o professor Adenilton Almeida e vamos lá, vamos falar sobre Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei orgânica, ela, ainda que faça parte da assistência social, ela vai reger, ela vai disponibilizar situações sobre a parte da assistência social, ela tem um enfoque primordial para as provas do INSS. Em 2016, nós tivemos aí mais de 10 questões falando sobre essa lei orgânica da assistência social. Nós vamos ter duas aulas, tá? A gente começa aí a falar sobre essa parte agora e vamos gravando aí os nossos vídeos, vão ser mais de 80 questões só falando sobre a lei orgânica da assistência social, sempre com a pegada CESP, sempre com a pegada de certo e errado, para a gente conseguir trabalhar essa parte, beleza? Então jogue no material, já vamos começar a produzir, vamos começando aqui o nosso bate-papo, tá? Então, sou o professor Adenilton Almeida, Lei Orgânica da Assistência Social, e já começamos com a nossa primeira questão, que fala o seguinte, olha lá, CESP, Agência Brasileira de Inteligência, então prova aí da ABIN, ela trouxe a seguinte situação aí pra gente. CESP-ABIN 2010, técnico de inteligência, área de serviço social. Considerando a Lei 8742 de 93, denominada Lei Orgânica da Assistência Social, a nossa LOAS, julgue os itens que se seguem. Bora lá? Então ele trouxe o seguinte pra gente. Entre as funções da Lei Orgânica da Assistência Social, destaca-se a de, olha essa palavra importante pra gente, ó, regulamentar o que foi assegurado na Constituição Federal. Haja vista que o reconhecimento do direito por si só, não é suficiente para o seu exercício. Senhores, o que eu quero trabalhar com você? Olhando aí, tá? Para você acordar, prestar atenção no que eu vou falar para a sua prova. Seguinte, a Constituição de 88, ela é um marco primordial no nosso ordenamento jurídico. Ela vai romper com várias situações. Trazendo aqui para o campo da assistência social, a Constituição de 88, ela vai quebrar um paradigma, que é o paradigma do assistencialismo, e ela vai trazer para a assistência social um caráter de dever do Estado e um caráter de direito do cidadão. Então deixa de ser um favor que o Estado fazia para o cidadão e ganha para a sua prova, você vai levar isso, tá? Vai ganhar um contorno de direito, de dever do Estado, um contorno de políticas públicas. Professor, joga isso aí no quadro, vai ficar melhor. Então vamos anotar o que eu acabei de falar com você. Então nós temos um marco, tá, no nosso ordenamento, que é a Constituição Federal de 88. Outubro de 88, nós temos a nossa Constituição Federal. Antes da Constituição e após a Constituição, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Antes da Constituição, nós temos um caráter assistencialismo, tá? Um caráter de assistencialismo. O que seria esse caráter de assistencialismo? Com esse viés, a assistência social ela não era direito, mas era como se fosse uma caridade que o Estado fazia para aqueles que necessitavam. Agora, com a Constituição, ele quebra esse paradigma e nós vamos ganhar um caráter de direito, olha que isso aqui é muito importante, tá? Direito social, ganha um caráter de dever do Estado e ganha um caráter de política pública. Isso aqui tudo após a Constituição de 88. Voltando para você rapidinho. A Constituição, ela quebra com o paradigma do assistencialismo, mas ela ainda precisa de algo para materializar essa previsão que ela traz. Ela traz a previsão do direito, a previsão da política, a previsão do dever do Estado, mas eu preciso de uma lei, eu preciso de um ato infraconstitucional que venha a materializar, que venha dar contornos materiais para a assistência social como um direito, como um dever, como uma política pública. Professor, e esse contorno, essa materialização do que fora previsto na Constituição, nós vamos ter quando? Em 1993, mais especificamente no dia 7 de dezembro de 1993, que nós vamos ter a
Lei Orgânica da Assistência Social entrando em vigor, sendo publicada, e ela tem como eficácia, como função primordial, materializar aquilo que foi prevista na nossa Constituição Federal de 88. Então a questão, jogue na tela rapidinho, para a gente gabaritar essa questão, questão número 1. Depois da Constituição, nós vamos ter a LOAS, que tem como função regulamentar, materializar aquilo que foi assegurado na Constituição Federal. Ou seja, vamos colocar o seguinte, ó, questão número 1, correta. Questão 1, correta, e já vamos aí para a nossa segunda questão. Aprendemos essa situação, quebra do assistencialismo, e agora vindo como um direito, e isso é tudo materializado, tá? Com a LOAS, ó, a LOAS aqui, ó, em 93, ela materializa o que foi previsto na Constituição. Jogando, vamos para a questão número 2, para a gente conseguir trabalhar. Essa questão número 2, quero só trazer a seguinte atenção para você. Professor, inédita, banca inédita. Que banca vai ser essa? Olhando rapidinho para você. Eu peguei algumas questões de outras bancas ou questões que o CESP cobrou como múltipla escolha e trouxe para esse contexto de certo e errada para você conseguir trabalhar com uma pegada, tá? Que provavelmente vai ser a sua prova do INSS. Então, quando você vir banca inédita 2019, foram questões formuladas pelo professor, mas sempre não achismo, tá? Eu não tirei da minha cabeça. Eu peguei de outras bancas, de outros concursos e transformei numa questão certa ou errada para poder ser apreciada e conseguir ser gabaritada aqui no nosso curso, beleza? Então joguem na tela, vamos trabalhar a questão de número 2. Ela traz o seguinte aí pra gente. Tendo como referência a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional da Assistência Social, que é a nossa PNAS, e o Sistema Único da Assistência Social, julgue os itens a seguir. A Seguridade Social, eu vou colocando os artigos, eu quero que você, quando estiver revisando, você vai olhar, tá? Professor, Seguridade Social, você vai olhar para mim no artigo 193, perdão, 193 é Ordem Social, 194 da Constituição Federal. Ele vai trazer o que é a Seguridade Social. É composta pela saúde, assistência social e previdência social e educação. Olha aqui, já gabaritei a questão. Errado, tá? Porque nós vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho um contexto maior que eu vou chamar de ordem. Opa, vamos colocar isso aqui melhor. Então eu tenho um contexto maior que eu chamo de ordem social. E aí você vai olhar para a minha ordem social lá no artigo 193. Eu tenho uma ordem social. Dentro da ordem social, cuidado com isso aqui, ó. Dentro da ordem social, eu tenho a chamada Seguridade Social, que vai estar lá no artigo 194 da Constituição Federal. Beleza, professor. E a Seguridade Social, ela vai ser composta por quem? A Seguridade Social, ela é composta pelo SAP. Seguridade Social, ela é composta pelo SAP. O que seria esse SAP? Eu tenho a saúde, eu tenho a assistência social e, por último, eu tenho a previdência social. Para levar para a sua prova, eu quero que você entenda o seguinte, diferenças. Nós vamos ter, basicamente, duas diferenças para cada uma delas, tá? Nós vamos colocar o seguinte, ó. Quando eu falo em saúde, a saúde, ela é assegurada para todos. Todos têm direito à saúde. Assistência social, só para aqueles que têm o quê? Necessidade. Não é para todos, mas só para quem tem necessidade. E já a previdência social, ela é para o contribuinte, né? Vou até colocar aqui, ó. Ela é para o segurado da assistência e para o seu pensionista. Essa é a primeira informação. A segunda informação vai ser o seguinte, ó.
A nossa saúde, ela é não contributiva. Eu não preciso pagar para ter direito à saúde. A assistência social, mesmo esquema, ela é não contributiva. Já a nossa previdência social, ela tem o caráter de ser contributiva. Professor, responde a questão aqui agora. A questão, ela está o quê? Errada. E qual que é o erro da nossa questão número 2? O erro é aqui, ó. Quando ele coloca, vou destacar o erro pra gente aqui, ó, para ficar bem evidente você não errar isso na sua prova. Educação. Educação não faz parte da nossa Seguridade Social. Quem vai fazer parte da Seguridade? Saúde, assistência social e previdência. Agora, educação faz parte da ordem social e não faz parte da nossa Seguridade Social. Beleza? Vamos olhando aí para você? Senhores, muita atenção nisso aí. Eu nem falei de LOAS ainda propriamente dito. Eu passei pelos artigos da Constituição. Dá uma olhadinha nos artigos da Constituição que você vai ter um emarelhado aí de situações que podem aparecer na sua prova, tá? Fique atento, não vá perder questões lá no dia da sua prova do INSS, porque você ficou em dúvida quem faz parte da Seguridade Social e quem faz parte da ordem social. Olha, coloca aí do seu lado aí a Constituição e vamos produzindo, vamos para a nossa questão de número 3, joga na tela, vamos, que a gente precisa falar sobre muitas coisas aqui, tá? Aqui eu coloquei o contexto que eu acabei de explicar, tá? É o artigo 194, vamos colocar em amarelo? O artigo 194, ele vai falar sobre a nossa Seguridade Social. Compreende um conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade destinado a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Não confundam com ordem social, é a nossa tecla SAP, tá? Nós trabalhamos lá atrás, para você nunca esquecer isso aqui, você vai lembrar que eu tenho o S de saúde, o P e o A, tá? Vai formar o SAP, vai ficar melhor, mas importante é você lembrar disso aí na hora da sua prova. Vamos lá, vamos produzir. Questão número 3, o mesmo esqueminha, a mesma pegada, tá? Então vamos que vamos para a gente trabalhar aí sobre essa questão número 3, inédita 2019. Tendo como referência a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e o Sistema Único da Assistência Social, SUAS, isso aqui cai muito, tá? Essas siglas. Pessoal que não é da assistência social, tá? Já vai familiarizando com essas siglas. PNAS, SUAS, LOAS, isso aí vai aparecer com muita frequência na hora da sua prova. A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar. Então vamos julgando as assertivas parte a parte. Então quando ele fala aqui, ó, a assistência social, vou julgar até aqui, ó, ela, ao contrário da previdência, é prestada a quem dela necessitar. Beleza. A assistência social, ela é destinada aos necessitados. E, olha a palavra que o CESP adora, prescinde de contribuição à Seguridade Social. Senhores, olhando para você rapidinho, porque eu preciso muito da sua atenção com essa palavra prescindir. Prescindir é uma palavra que o CESP adora colocar nas suas questões. Porque quando eu faço a leitura das questões do dia a dia, prescindir pode trazer a falsa situação de que você está diante de um contexto, de uma expressão que não é a que você precisa para a hora da sua prova. Quando eu estou em sala, no ao vivo, eu gosto de falar o seguinte no presencial. Eu falo para as meninas. O namorado chegou e falou: o seu amor é prescindível para mim. Namorado olhando para você e falando que o amor, o seu amor é prescindível para ele. Alternativa A: amo de paixão. Alternativa B: dispenso esse infeliz. Qual das duas eu vou marcar? Cuidado com a palavra prescindir. Prescindir significa dispensar. E o CESP adora colocar essa expressão prescindir, esse verbo prescindir, como se fosse necessitar, como se fosse algo necessário. Mas é algo dispensável, tá? Indispensável, algo que eu não preciso. Muita atenção com isso aí. Joga no material, vamos gabaritar a questão número 3, que ela fala o seguinte pra gente, ó. A assistência social e a previdência social prescindem de contribuição
a Seguridade Social, olha lá, quando eu falo, vou voltar lá no primeiro quadro, ó. Quando eu falo em assistência social, beleza, a assistência social, ela prescinde, ela não precisa de contribuição. Agora, quando eu falo em previdência, a previdência necessita de contribuição. Então, voltando, indo lá na questão número 3, nós vamos colocar o seguinte, ó, lá na questão número 3, ela está errada. Ah, professor, por que ela está errada? Porque ela colocou que as duas, tanto a assistência quanto a previdência, não precisariam de contribuição para a Seguridade Social. Errada. Só a assistência não precisa de contribuição. Agora, as demais necessitam de contribuição para a Previdência Social. Jogando na tela, questão número 4. Olho para você rapidinho, só para falar o seguinte. Presta atenção nesse negócio, tá? Porque você vai pegar e estudar direito previdenciário, estudar um monte de coisa e você pode ser surpreendido no dia da sua prova do INSS com uma questão de LOAS que vai acabar te tirando ou não desse concurso, tá? Como você é aluno do Estúdio Aulas, você comprou essa ideia nossa aqui, com certeza você vai atento, você vai com a preparação focada no seu concurso do INSS. Então, vamos que vamos para a nossa questão de número 4, joga aí na tela, ela fala o seguinte pra gente, ó. Considerando que a Lei 8742 de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, regulamenta os artigos 203, 204 da Constituição. Leitura obrigatória. Vou até colocar aqui, ó, questão de prova. Lê o artigo 204 e a prova vai te exigir a leitura do artigo 203. Temos que o financiamento, olha essa palavra maravilhosa que apareceu aqui pra gente. O financiamento da assistência social é feito com recursos da Seguridade Social, pois não dispõe de fundo próprio. Então, o que ela falou pra gente? Ela falou que o financiamento da assistência social não dispõe de fundo próprio. Então, vou colocar o seguinte aqui, para a hora da sua prova, nós vamos colocar aqui o atenção. Questão muito importante para a gente. O que a gente vai colocar? Você vai colocar o seguinte: a assistência social não é contributiva. Isso aqui é regra. Eu não preciso contribuir para a assistência social. Ótimo. Mas eu tenho que lembrar na minha prova que a assistência social, ela precisa de recursos para que ela possa ser mantida. E esses recursos você vai encontrar aqui, ó, no artigo, olha a viagem que a gente vai fazer, 28, não mais da Constituição, mas da LOAS. E o que o artigo 28 da LOAS vai trazer pra gente? Vai falar que a assistência social, ela tem 3 fontes. Eu tenho 3 locais que a assistência social vai retirar o seu dinheiro. Ela vai retirar de quais locais? Então, primeiro, ela vai tirar do orçamento dos entes, federados. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Quando eu falo entes federados, eu tenho 4 entes federados. Quais são os entes federados que eu vou ter? Eu vou ter a União, eu vou ter os estados, eu vou ter o DF e eu vou ter os municípios. Então vão vir desses 3 entes o financiamento da nossa assistência social. Além disso, ele vai vir, olha o que ele fala pra gente, das demais contribuições sociais. E ele fala que essas contribuições sociais, aí o pessoal do previdenciário já tem uma familiaridade maior, estão lá no artigo 195 da nossa CF 88. Lá você vai encontrar quais são
essas contribuições sociais que nós vamos ter. E por último, para deixar e responder a questão, vai vindo Fundo Nacional da Assistência Social, que nós vamos chamar no dia da nossa prova simplesmente de FENASS, Fundo Nacional da Assistência Social. Ou seja, respondendo a nossa questão, quando eu falo aqui de assistência social, ela tem um fundo próprio. Se ela tem um fundo próprio, eu vou colocar a questão número 4 como errada. Por que errada, professor? Porque ela afirmou que ela não ia dispor de fundo próprio. Errado, ela dispõe sim, ela tem a questão aí de fundo próprio. Beleza? Então, vamos que vamos. Questão número 4, errada. Vamos jogar aqui na tela. Questão número 5. Questão número 5, prova do Ministério Público da União, trouxe o seguinte pra gente. Acerca da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, julgue o item subsequente. Condicionando os repasses financeiros aos municípios, aos estados e ao DF, a efetiva instituição e funcionamento de conselho, marca aqui comigo, ó. Para que eu tenha um repasse, vamos só entender isso aqui, ó. Eu tenho a União, ela arrecada determinados tributos. E ela vai ter que pegar esse tributo e repassar para os estados. Então aqui eu tenho a figura do repasse. O dinheiro veio da União e ele vai ter um repasse para os demais entes. Só que esse repasse ele está condicionado a algumas situações. Qual que é a primeira? Para que a União repasse verbas para os estados e os estados para os municípios, eu preciso, primeira coisa que eu vou precisar, o funcionamento de um conselho de assistência social. Então o estado ele tem que ter um conselho de assistência social, que vai ter composição paritária entre governo e sociedade civil. Além disso, o estado tem que ter tem que ter um fundo de assistência social. Desculpa. E além disso, além do Conselho de Assistência Social, além do Fundo de Assistência Social, ele vai ter que ter um último, que é o quê? Cadê? Um plano de assistência social. Então ele precisa ter 3 coisas para que haja o repasse. E isso aí vai estar previsto aonde, professor? Vai estar previsto, e você vai dar uma olhada aí no seu material, você vai pegar comigo e vai olhar o artigo 30 da LOAS. Tudo é LOAS, tá? Vou até parar de colocar aqui, porque tudo vai ser LOAS, né, professor? Só quando for Constituição que eu vou indicar. Então, o artigo 30 da LOAS fala pra gente que para que ocorra o repasse, ele tem que ter 3 coisas. Um conselho de assistência social, um fundo de assistência social e um plano de assistência social. Então, vamos colocar aqui, questão, colocar em azul, né? Porque essa questão ela está correta, conforme a redação do artigo 30 da nossa Lei Orgânica da Assistência Social. Beleza? Então, jogando aqui, eu coloquei pra gente as redações dos artigos aos quais eu referi para você. Então, colocando aqui rapidinho, ó. O artigo 28, ele fala: o financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, então lembra dos recursos? Dos entes federados. Então vai vir recurso da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além disso, das demais contribuições sociais que estão previstas no artigo 195 da Constituição, além do Fundo Nacional de Assistência Social, artigo 28. Eu coloquei aqui pra gente o artigo 28 quando eu falei das questões lá atrás, ó, aqui o artigo 28. E depois eu trabalhei com você as necessidades para o repasse. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho que ter um conselho de assistência social, eu tenho que ter um fundo de assistência social e eu tenho que ter um plano de assistência social. E aí já matava a questão número 5. Então, artigo 28 e artigo 29, nós falamos sobre isso aí.
Para fechar esse nosso bate-papo, eu fui lá na Constituição, olha lá, Constituição. O que ela falou pra gente? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União. Então, entra lá. Dinheiro vem da União, vem dos estados, vem do Distrito Federal e vem dos municípios. E vou colocar em outra cor aqui pra gente, seguintes contribuições sociais. Qual que é a primeira contribuição? O empregador. O empregador vai, por meio da empresa e da entidade, a ele equiparada na forma da lei, incidindo sobre a folha de salário, sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Além do empregador, professor, quem mais vai pagar? Olha o 2 aqui, ó. Eu e você. O trabalhador também vai pagar contribuições para a assistência social. E nós temos os dois últimos. Nós vamos ter aqui os dois últimos, que eu vou ter a figura sobre a receita e concursos de prognósticos, jogou na Mega Sena, jogou lá na Time Mania, nem sei se existe mais esse esqueminha, mas você jogou lá em concurso de prognósticos, você vai ter também o pagamento de tributos, situações que vão legitimar a nossa assistência social. E por último, nós temos o importador. Então são 4 fontes que vão aí custear a nossa assistência social. Ficou um carnaval aí, mas dá pra gente conseguir fechar esse esqueminha, beleza? Joga aí na tela, vamos resolver a nossa última questão para a gente dar uma paradinha e voltar aí já em ato contínuo para a nossa segunda aula. Então, questão número 6, ela traz a seguinte situação pra gente. Inédita 2019. A assistência social, segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, segundo a LOAS, é direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social filantrópica. Senhores, muita atenção, porque isso aqui vai estar lá no artigo 1º da nossa LOAS. E o artigo 1º da LOAS, ele vai trazer pra gente 4 informações que valem aí a sua anotação. Eu tenho 4 informações no artigo 1º da LOAS que você vai levar para a sua prova. Rapidinho. Primeiro, a assistência social, ela vai ser um direito do cidadão. Então, deixa de ter um caráter assistencialista e passa a ser direito do cidadão. Além de direito do cidadão, ela é dever do Estado. É direito do cidadão, mas é dever do Estado. Vamos colocar uma observação que cai muito em prova? É dever do Estado. Porém, a sociedade civil também poderá fazer. Porque a prova gosta de colocar que é uma exclusividade do Estado. Aí você vai lembrar que a sociedade civil também pode fazer assistência social. Daqui a pouco a gente vai trabalhar, quando eu pegar lá no nosso artigo 3º, ele vai falar sobre as entidades e organizações da assistência social, as entidades e organizações da assistência social, e aí vai ficar melhor essa nossa observação. E além disso, você vai colocar que ela tem como objetivo prover os mínimos sociais e, por último, ela tem caráter não contributivo. Ou seja, não é caráter filantrópico, mas é caráter não contributivo. Está lá no artigo 1º, então eu coloco essa questão número 6 como sendo errada. Não é caráter filantrópico, mas é caráter não contributivo. Entendido? Então aqui o artigo 1º, que vai ser a leitura nossa, ele vai falar justamente sobre isso. Ó. É um conjunto, é um direito do cidadão, é um dever do Estado, política de seguridade social não contributiva, que tem como objetivo prover os mínimos sociais, realizados tanto pelo poder público como também pela sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Banca CESP, Polícia Federal, Assistente Social, 2014.
tendo como referência a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, então eu falei em outras aulas, para familiarizar com essas siglas, e o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, julgue os próximos itens. A LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, objetiva estabelecer normas técnicas para a implementação da assistência social, além de expressar o esforço coletivo da sociedade em englobar fatos e valores da vida contemporânea de modo a atribuir-lhes vigência jurídica. Senhores, não vou nem me alongar muito a essa questão não, porque eu já bati um papo com vocês sobre ela e eu vou colocar como correta. E a explicação, só para você lembrar, eu tenho a Constituição Federal de 88 e a Constituição, ela precisa ser materializada e regulamentada por uma lei. E qual que é a lei que vai fazer isso aí? Que vai regulamentar, vai materializar o que está previsto na nossa Constituição? É a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que tem esse caráter de trazer normas técnicas, tem esse caráter de atribuir vigência jurídica. Isso aí tudo é característica da nossa assistência social, é característica aí da nossa Lei Orgânica da Assistência Social. Questão tranquila, caiu lá na prova da Polícia Federal em 2014. Questão número 8, também Polícia Federal, também 2014, tendo como referência a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, julgue os próximos itens. A LOAS apresenta uma concepção de assistência social calcada em uma perspectiva, olha a palavra aqui, ó, ahistórica. Professor, o que significa essa perspectiva ahistórica? Uma perspectiva fora da história. E distanciada da análise da relação entre Estado e sociedade. Olhando para você rapidinho, para a gente contextualizar essa situação. Lá no começo, na nossa aula 1, eu bati um papo e expliquei a evolução histórica da assistência social aqui no nosso contexto. Sai de uma situação de assistencialismo, de caridade, de favor do Estado, vem a Constituição de 88, muda o paradigma, traz uma visão não de assistencialismo, mas de direito, de política, de dever do Estado, e essa situação ela está envolvida no cenário histórico, político que o Brasil estava inserido. Ele sai de um regime de exceção, sai ali do regime militar, vem para a redemocratização do nosso sistema jurídico, vem com as diretas jaz, vem com um novo modelo de ordenamento jurídico lá com a Constituição no ápice desse nosso ordenamento jurídico, ou seja, está dentro da história. A lei orgânica, ela é fruto de um processo histórico de conquistas que são colocadas ali pela nossa Constituição de 88. Então não posso falar que ela tem um contexto ahistórico. Então, questão número 8, joga na tela, vamos já gabaritá-la, porque o gabarito não poderia ser outro, senão colocar como sendo errada, porque ela tem um contexto dentro da história, ela tem um contexto aí que não está apartado desse viés histórico. Prosseguindo, questão número 9, aí na tela, cargo de auditor fiscal do trabalho 2013, Banca CESP. Julgue o próximo item acerca da conceituação da organização e dos princípios constitucionais da Seguridade Social. A assistência social como uma das ações integrantes da Seguridade Social. Então vamos por parte, ó. A primeira assertiva que eu vou julgar é se a assistência social faz ou não parte da Seguridade Social. Isso aqui está correto, tá? A assistência social é uma das partes integrantes da nossa Seguridade Social. Deve prover os mínimos sociais. Beleza, prover os mínimos sociais também faz parte do caráter da assistência. Por meio de iniciativas do poder público e da sociedade. Tanto o poder público quanto a sociedade podem fazer ações, não é exclusiva do Estado, as ações de assistência social, com o propósito de garantir o atendimento às necessidades básicas.
vedado o pagamento de qualquer benefício pecuniário. Então aqui, ó, vem o nosso esquema para transformar a questão em errada. Então a questão ela está errada. Professor, por que a questão está errada? Porque quando você pega, e aqui já vou colocar, ó, os artigos que vão fazer diferença na sua prova. 20A, 21A. O que esses artigos aqui, do 20 ao 21, ele vai trazer? Ele vai trazer a figura do que mais vem caindo nas provas, que é o benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada, ele vai ser pago no valor de um salário mínimo, que vai ser pago para o idoso, tô só jogando essas informações, depois a gente trabalha, tá? Que vai ser pago para o idoso com 65 anos ou mais e também vai ser pago para a pessoa com deficiência, desde que ela tenha um impedimento de, no mínimo, 2 anos. Ou seja, eu não posso falar que a assistência social não tem nenhum viés de pagamento, tá? Não tem nenhum viés de pagamento pecuniário. Então, olhando para você e trazendo o erro da questão. Questão número 9, o erro dela, quando fala assim, que a assistência social, tá vendo tudo certinho, ela coloca lá no final, não tem pagamentos de benefícios pecuniários. Ela simplesmente tirou o que mais cai nas nossas provas, que vão ser o benefício de prestação continuada, que está previsto lá no artigo 20 a 21A da nossa Lei Orgânica da Assistência Social. Então vai ser pago um salário mínimo para o idoso com 65 anos ou mais, ou para o deficiente que comprove não possuir meios, tá, de prover a sua própria sobrevivência ou não tê-la providas pela a sua família, vai ser pago o valor de um salário mínimo para esse idoso ou para essa pessoa com deficiência. Então, questão 9, errada no finalzinho dela. Joga na tela, vamos para a nossa questão número 10. Polícia Federal 2014, tendo como referência a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, a Política Nacional de Assistência Social PENAS e o Sistema Único da Assistência Social SUAS, julga os próximos itens. A assistência social objetiva a proteção social, que, por sua vez, visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, por meio de ações como, por exemplo, a promoção da integração dos cidadãos ao mercado de trabalho. Professor, o que a questão 10 está trazendo aí para a gente? A questão 10, já vou trazer o gabarito, ela vai falar sobre os objetivos. Muita atenção, tá? Ela vai falar sobre os objetivos. Os objetivos, eles estarão previstos em 2 artigos. E aí, concurseiro esperto já vai olhar, pô, professor, lá na Constituição eu tenho objetivos. Tem no artigo 203 da Constituição Federal de 88, vai trazer os objetivos da assistência social. E também eu vou ter objetivos no nosso artigo 2º da LOAS. Vamos falar quais são os objetivos da assistência social. Então, para a prova, você precisa ler esses 2, porque eles vão falar sobre os mesmos objetivos, praticamente. Mas eu preciso entender que eu tenho objetivos na Constituição e objetivos na Lei Orgânica da Assistência Social. E aqui ele apresentou um. Qual que é? A promoção da integração do cidadão ao mercado de trabalho. Isso aqui é um dos objetivos da nossa Lei Orgânica da Assistência Social. Então, questão número 10 está correta. É um dos objetivos da assistência social. Sério, professor? Sim, olha lá. O artigo 2º da nossa Lei Orgânica da Assistência Social. Ela fala o seguinte, ó. Objetivos. Quais são os objetivos da assistência social? A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção da família, da maternidade, da infância, a adolescência e a velhice. Então esse é o primeiro objetivo. Eu vou proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice.
Segundo, cuidado com esse segundo, ó, o amparo às crianças e aos adolescentes. Professor, toda criança e todo adolescente tem direito à proteção da assistência social como objetivo? Não, porque ele tem que ser carentes. Então, se eu falar todas as crianças, questão errada. Eu só vou proteger como objetivo da assistência social as crianças e adolescentes carentes, tá? É criança e adolescente carentes. C. A promoção da integração ao mercado de trabalho, beleza? A habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E a letra E, que é a mais importante de todos os objetivos, Vou até colocar aqui, ó. O que é mais importante é esse, ó. É o que mais cai nas suas provas. É o objetivo da letra E, porque ele fala que eu vou garantir. Ah, professor, eu vou garantir o quê? Um salário mínimo de benefício mensal. Então, eu vou pagar um salário mínimo para quem? Para a pessoa com deficiência, então o PCD, e eu vou pagar para o idoso, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Isso aqui nós vamos chamar de benefício de prestação continuada. Então, o benefício de prestação, BPC. Cadê você, BPC? Só melhorar isso aqui. Calma aí que deu uma travadinha básica aqui na minha caneta. Então, nós temos lá o BPC, benefício de prestação continuada. Ele vai ser um dos objetivos da nossa assistência social, beleza? Então, vamos que vamos. Quero trazer o seguinte para você. Além disso, eu quero que você fique atento a esse finalzinho aqui, ó. A vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Por quê, professor? Voltando aqui, ó. Eu falei que eu tenho previsão no 203 da Constituição e eu tenho previsão no artigo 2º da LOAS. Qual que é a minha observação a ser realizada? Isso aqui, ó, que eu grifei para você, só tem na LOAS, não tem na Constituição. A Constituição 203, ele só fala do inciso 1º, da linha A até a linha E. Agora, cuidado, tá? Porque quando eu falo de vigilância socioassistencial e defesa de direitos, nós só vamos ter essa previsão na Lei Orgânica da Assistência Social, beleza? Olhando para você, para a gente continuar e fechar esse esqueminha. Senhores, uma atenção deve ser levada para a sua prova. Eu estou gravando essa aula agora, tá? E hoje ainda não teve alteração na LOAS no que tange ao BPC. Então hoje, nas suas provas, tá? Até alterar, você vai marcar que é aos 65 anos e é o pagamento de um salário mínimo. Por quê, professor? Ah, eu estou ouvindo na Voz do Brasil, eu estou ouvindo nos noticiários que o BPC ele vai mudar. Ele vai para R$ 400 a ser pago a partir dos 60 anos. E só quando completar 70 que eu vou ter direito à integralidade de um salário mínimo. Isso não mudou ainda. Tá? Não sei se vai mudar, então você, concurseiro, tem que ficar atento a essa situação para você marcar o que está em vigência na hora da sua prova. Hoje, no dia que eu gravo essa aula, ainda tem essa disposição de que o BPC é pago para idosos aos 65 anos e o valor é de um salário mínimo. Se mudar, você tem que atualizar e tem que marcar isso na hora da sua prova, se a mudança tiver ocorrido antes da publicação do seu edital. Beleza? Feita essa anotação, joga na tela, vamos aí para a gente conseguir fazer a nossa questão número 11, levando aí. Então, bora lá. O que ele traz para a gente? Considerando que a Lei Orgânica, a Lei 8742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, temos que, entre, olha lá, objetivos que ele quer da assistência social está a proteção à família. Bora ver se a gente lembra disso aqui? Proteção à família, tinha. Proteção à maternidade, sim. Proteção à infância, à adolescência e à velhice. Então isso aqui, ó, está previsto lá no artigo 2º, inciso 1º, a linha A. Então a questão não tem outra a não ser colocar como correta. E aí, para você lembrar, olha ela aqui, ó.
A linha A. Proteção à família, maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Olha a importância da letra seca da lei na hora da sua prova. Próxima. Questão 11, gabaritada. Questão número 12 traz o seguinte. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS 8742/93, lá no seu artigo 2º, a assistência social tem por objetivo, dentre outros, tá? Dentre outros, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao idoso. Até aqui, ok. Que tenha mais de 60 anos. E aqui nós vamos colocar o erro da questão, tá? Quando eu falo idoso, mais de 60 anos, eu vou colocar que a questão ela está errada, tá? Questão errada, porque não vai ser o idoso aos 60 anos, mas vai ser o idoso aos 65 anos. Aproveitando essa deixa, vamos falar sobre idosos rapidinho? Vamos só fazer essa pegada aqui, ó. Porque eu tenho idosos aos 60 anos, eu tenho 65 anos e eu tenho 80 anos. Ué, professor, que bagunça é essa aí? Então, quando eu falo aos 60 anos, eu vou ter idoso, eu vou ter a figura. Todo mundo aqui vai ser idoso, ó. Essa galera toda, tá? Até os 80 anos, todos serão idosos. Só que aos 60 anos, eu vou ter o idoso para a Política Nacional, que é a Lei 8842 de 94, e também para o Estatuto do Idoso. Então, o Estatuto do Idoso e a Política Nacional fala que a regra é que o idoso será a partir dos 60 anos. Quando eu vou aos 65, eu vou ter o idoso para dois efeitos. Quais são os dois efeitos que eu vou ter para esse idoso? É o idoso para o BPC, benefício de prestação continuado, e é o idoso para a questãozinha lá do artigo 230 da Constituição. Gratuidade do transporte público. Então, aos 65 anos, ele vai ter a questão da gratuidade do transporte público. Isso está previsto na nossa LOAS. Isso aqui está previsto na nossa Constituição, no artigo 230 do nosso texto constitucional. E hoje nós temos o último idoso aqui, aos 80 anos, que é o idoso que vai ter uma preferência sobre os demais. Então, aos nossos 80 anos, é um idoso que tem preferência sobre os outros idosos, tá? Isso aqui, falei de estatuto, mas é só para a gente fechar essa informação. Não vai ser aí aos 60 anos, mas sim aos 65 anos, questão 12 errada. Vamos para a nossa questão número 13, para a gente fechar esse esqueminha aqui. Advogado da União 2015. No que diz respeito à Seguridade Social, julgue o item a seguir. As diretrizes, você vai lembrar do nosso artigo 5º da LOAS, que fundamentam a organização da assistência social são as: primeira diretriz, descentralização político-administrativa para os estados do Distrito Federal e os municípios e comando único em cada esfera de governo. A próxima, participação da população mediante organizações representativas na formulação das políticas e controle das ações. E por último, prevalência da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. Senhores, muita atenção a essa questão. Já vou dar o gabarito dela rapidinho. O gabarito dela é correto. E quem já está estudando LOAS vai me questionar da seguinte situação: professor, prevalência está em desacordo com o que a Constituição falou, com o que a
LOAS fala, porque a LOAS fala em primazia. Porém, olhando para você rapidinho, cuidado com a banca CESP. Ela gosta de usar sinônimos. Prevalência e primazia, se você for ao dicionário, eles vão ter ali o mesmo contexto, a mesma etimologia, o mesmo significado da palavra, vai dar a mesma ideia, então a questão está correta, ainda que a literalidade da lei fale em primazia. Então fique atento aí para você não errar uma questão sabendo, tá? Então, como aparece aí na tela, questão número 13, correta, e nós vamos já gabaritar a seguinte situação, tá? Que fala o esqueminha pra gente. Quais são as diretrizes da nossa assistência social? Quando eu falo em diretrizes da assistência social, você vai ter o DPP. Então você automaticamente vai lembrar do DPP. E o que significa DPP? Você vai lembrar que eu estou diante da descentralização, não é centralização, tá? Vou até tirar esse vermelho, ficou feio pra caramba, vou colocar uma cor mais clara. Eu estou diante da descentralização política administrativa, é o primeiro D. PP, de participação da população e de primazia da responsabilidade do Estado. Fique atento sobre essa situação. Aqui eu vou colocar uma atenção pra gente, porque o intuito aqui é que você saia preparado para a sua prova para o que vier. Então vamos colocar aqui, eu sei quais são as nossas diretrizes da LOAS, da assistência social. Primeira situação que você vai levar para a sua prova, artigo 204 da CF 88. Dá uma olhadinha no artigo 204 da CF 88. Por que você precisa ter atenção? Porque lá fala das diretrizes, mas não há a primazia da responsabilidade do Estado. Lá no 204 da Constituição, ele fala que são diretrizes da nossa assistência social, descentralização, participação da população, primazia da responsabilidade, aqui no nosso artigo 5º da LOAS. Mas lá no artigo 204 da Constituição, ele não tem a questão da primazia. E a outra que mais cai nos concursos é isso aqui, ó. É a Política Nacional da Assistência Social, a PNAS. Porque a PNAS, ele vai ter o DPP, igualzinho, né, professor? Mais um Czinho. E qual que vai ser esse C? Descentralização, participação da população, primazia da responsabilidade do Estado e centralidade na família. Isso só encontra na lei que regulamenta a Política Nacional da Assistência Social. A centralidade na família só tem na PNAS, só tem na Política Nacional da Assistência Social. Muita atenção sobre esse esqueminha aí, para você não perder questão na hora da sua prova. Então vamos que vamos produzir, vamos para a questão número 14, que vai falar lá a seguinte situação. Considerando os princípios, artigo 4º da nossa LOAS. As competências e os benefícios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social, julgue os itens a seguir. São inegáveis os avanços incorporados na política da assistência social a partir da LOAS, principalmente no que se refere ao enfoque regulatório e, olha a palavra aqui, centralizado na assistência social como uma política que visa a rentabilidade econômica. Não, tá? Errado. A nossa assistência social, ela não visa a rentabilidade econômica, mas ela visa o atendimento às necessidades da população, do cidadão. Não é a questão da rentabilidade econômica, mas sim a questão que envolve o nosso atendimento
as demandas sociais. Então, questão 14, errada, não é rentabilidade econômica. E aí eu já te apresento quais são os princípios. Para facilitar, você vai pegar esse mnemônico para a hora da sua prova. Professor, quais são os... Colocar de vez, né? Quais são os princípios? Quando eu falo em princípios, eu tenho o Suridi. Então, princípios, eu vou lembrar do Suridi. O que significa princípios? Não confundir princípios com as diretrizes. A diretriz é o DPP. Agora, os princípios, você vai lembrar do mnemônico Suridi. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, que já era para matar a questão. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência, da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Respeito à dignidade do cidadão, que é o Rzinho, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidades. Que também é importante, ó. Veda-se qualquer comprovação vexatória para ter acesso à assistência social. E aí continua, ó. Coloca aqui pra gente. E de igualdade de direitos nos acessos ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência tanto às populações urbanas quanto às populações rurais. Divulgação, desenho de divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Isso aqui é mais do que importante para a sua prova, tá? Você tem que lembrar que os nossos princípios estão... Nossos princípios, eles vão ser marcados pelo Suridi, tá? Então, quando eu falo de princípios, eu vou lembrar do mnemônico Suridi, que nós marcamos aí e você leva para a sua prova para você gabaritar esse negócio, beleza? Olhando para você rapidinho, o que a gente vai fazer agora? Já tem quase 30 minutos de aula, a gente para, respira e volta rapidinho para o nosso terceiro encontro, nosso terceiro bloco sobre Lei Orgânica da Assistência Social. É rápido, tá? Respira e a gente já volta para continuar falando sobre assistência social. Um abraço e até daqui a pouquinho.